Bom dia, a graça e a paz do Senhor estejam com todos vocês, meus amados irmãos. E aí, como foi a sua semana? Joinha? Foi bênção pura? Ou foi aquela semana que você ficou triste? Pois é, muitas coisas têm acontecido e têm chateado às vezes nosso coração. Mas vamos pedir para que o Espírito Santo possa encher o nosso coração de sua alegria, do seu consolo e principalmente da sua presença. Hoje estaremos estudando a lição de número 19, com o título Isaías, Encontrar-se com Deus, baseado no texto de Isaías 6, 6 do 1 ao 8. Meu nome é Emanuel Brito, estarei sendo o facilitador dessa lição e gostaria de convidar você agora, neste momento, para fazermos a oração, antes de começarmos a leitura do texto. Feche seus olhos, em nome de Jesus. Paizinho Santo, nós queremos te agradecer a Deus por mais uma vez as tuas misericórdias se renovarem ao nosso favor. Paizinho, peço que vá de encontro ao meu irmão e à minha irmã que está em sua casa ou em qualquer ambiente, Pai, ouvindo essa lição, que o teu Espírito Santo possa abrir nosso coração e mente para aquilo que tu queres falar conosco. Pai, traz alegria àquele que está triste, traz o consolo àquele que está abatido e principalmente, ó Pai, que em nome de Jesus tu possa trazer alegria àquele que está triste. Paizinho Santo, esteja, Deus, adentrando a cada um dos ambientes dos teus filhos, suas casas, seus trabalhos, seus estudos, ó Pai, e que teu Espírito Santo possa dar direção. E como essa lição fala, Pai, que nós possamos encontrar contigo, ó Pai. Paizinho, fala conosco, esse é o nosso pedido e oração, no nome santo de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Meus amados, vamos então aí fazer a leitura do texto de Isaías capítulo 6. Você pode aí abrir na sua Bíblia. Vamos lá, diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no trono alto e exaltado, e a aba de suas vestes enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar como uma tenaz. Ele, com ela, tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Essa é a nova versão internacional. Bem, meus amados, eu gostaria de começar falando que o objetivo dessa lição é ressaltar a experiência, sobrenatural no chamado de Isaías, que o aproximou não só de Deus, mas também do seu próprio povo. E aplicar também isso à nossa experiência de fé da pessoa cristã. Tá? Bem, eu queria fazer primeiramente uma perguntinha para você. Diz o seguinte: você já relatou para alguém como foi o seu encontro com Deus? Ou a sua experiência de conversão ou renovação espiritual? Pense aí. Bem, meus amados, eu quero que você pense. Eu sei que alguns podem até esquecer, mas isso é tão importante.
temos isso em mente no dia em que o Senhor falou conosco. Eu mesmo tendo nascido no lar cristão, filho de pastor, eu fui ter uma experiência muito linda, que foi a minha principal, que eu coloco, foi um renovo espiritual que eu tive em Tangará da Serra, Mato Grosso, no ano de 2001. Esse para mim foi o meu reencontro com Deus. Foi dali que a minha vida mudou um pouco. Muito, muito. Voltou aquilo que estava perdido em mim. E isso para mim foi uma experiência maravilhosa. Eu já tive experiências quando era pequeno, jovem. Eu já tive experiências quando era adolescente. Mas essa me marcou, porque foi a renovação do meu laço com Deus, da minha aliança com Deus. Meus amados, eu queria que você pensasse o que tem de divergente e convergente daquilo que foi a minha experiência e a sua experiência. Bem, muitas coisas nós vamos entender que nós temos até algumas coisas a ver. Isso aqui eu achei que bate. Mas a gente percebe uma coisa, Deus é tão maravilhoso que Ele chama cada um de nós de uma maneira ímpar. Por quê? Ele respeita a nossa intimidade, principalmente Ele conhece como falar com seus filhos. Da maneira, na hora, é perfeito. E outra coisa que nós também podemos ver aí, que é interessante, é que ele, de forma distinta, ele fala com uma pessoa, mas ele tem uma maneira certa. Ele primeiramente chama e ele coloca uma coisa que eu acho muito interessante. Ele sempre tem a intenção de nos perdoar, como diz o texto. Quando Isaías fala, eu sou um homem de lábios impuros. Venho com a brasa e toco. Esse tocar e purificar os lábios naquilo que ele disse ser impuro é a mesma coisa que ele faz e sempre fará conosco. Ele irá nos perdoar. Ele irá nos converter do nosso pecado. E principalmente, Ele irá nos convocar para a sua obra. Ok? Bem, falado isso, vamos começar a nossa lição. Eu quero muito que você abra o seu coração para que você possa ouvir aquilo que Deus tem para falar com o seu coração nessa manhã, ou à tarde, ou em qualquer momento, ok? A palavra do Senhor está sendo dispensada, jogada ali, para falar ao seu coração nessa manhã, tá bem? Vamos começar então a nossa lição para início de tudo. Em tempos de angústia, a presença do Senhor é algo reconfortante. Quanto mais provamos de uma vida espiritual constante e madura, mais encontros com Deus vivenciamos no nosso cotidiano. No entanto, o que esses encontros produzem para nós? Em nós? O que esperamos dessa experiência maravilhosa? Em que medida ela nos transforma? Pensemos sobre isso a partir da experiência de Isaías. Bem, eu gostaria de falar algumas coisas antes de entrar e aprofundar. Primeiramente, a experiência que Isaías tem, ela é muito parecida com Jeremias e Ezequias. Deixa eu ver aqui. Ezequiel. Então, Jeremias e Ezequiel. Mas tem uma coisa diferente. Os dois profetas, Jeremias e Ezequiel, eles já apresentam como foi o seu chamado no primeiro capítulo. Isaías, ele faz essa parte no capítulo 6. E uma coisa interessante que é o seguinte, muitos dizem que Isaías é uma pequena Bíblia, porque estão ali os 66, como se fossem os 66 livros em 66 capítulos. Mas não é somente isso. Há uma linha que diz que pode ser dividido em 3 seções do livro de Isaías. A primeira é que fala o tempo da existência das profecias, do profeta. O segundo período, que seria do capítulo 40 ao 55, ele
dataria durante a parte do exílio babilônico. E dos 56 aos 66 é escrita depois do exílio babilônico, mas já fala um pouco da restauração de Israel com a volta do povo de Israel ao seu lugar. E ele provavelmente foi escrito na escola de profetas, que foi constituída a partir da chegada do povo em Israel. Há uma outra teoria que divide Isaías em dois trechos, muito um pouco semelhante, mas assim. O primeiro é do capítulo 1 ao 39, onde ele apresenta a pregação, as profecias e principalmente fala sobre o ministério profético de Isaías, anunciando a importância também da aliança do povo, como Moisés falava. E do 40 ao 66, ele já dá uma ênfase mais vocacionado a textos messiânicos, falando do Messias, da salvação, e principalmente que a única forma de restauração daquele povo seria naquilo que seria a volta do Messias, né? A volta do seu povo de Deus para com Deus através de Jesus. E há algumas palavras que ele bota muito forte nesse livro, que é julgamento, pecado, graça e salvação. Mas vamos destacar algumas mensagens desse profeta. Olha, pense bem, você está num momento onde o povo está conturbado ali, porque acima deles havia o Império Assírio, que constantemente atacava o Reino do Norte e era muito, muito complexo, porque eles queriam invadir também o Reino do Sul. Outra coisa são essas guerras e rumores de guerra, que trazem a instabilidade ao povo. As conspirações e também os tratados, que também geram certas incertezas. Acordos e desacordos entre governos, e isso traz também dificuldades. Ou seja, este quadro de degradação, o povo fica sem esperança. Mas Isaías ali ele coloca que há uma esperança, a intervenção por parte de Deus em todas essas coisas. E isso é muito legal. No capítulo 1, você vai perceber aí, quando você lê, ele faz mais a parte de biografia e contextualização. Isaías, filho de Amós, ele teve um ministério mais participativo ali no Reino do Sul, né? Que foram governados por Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Mas Deus se manifesta por meio de visões nessa época. Outra coisa também interessante é que ele tem uma vantagem que eu vejo aí, é porque ele vai sendo um profeta onde ele passa todo esse tempo, desde o tempo das instabilidades, né, onde o povo vivia ali antes da intervenção de Deus, vamos dizer assim, para... Não foi uma intervenção de Deus, porque Deus permitiu ir para a Babilônia. Então, as guerras que houveram, a parte do exílio e principalmente a restauração novamente do povo no seu local. Então eu acho muito interessante a história que acontece, que permeia sobre este livro. Ok? Vamos lá para o fundamento bíblico. O profeta Isaías é filho de Amós, não do profeta, mas de outro homem com o mesmo nome, da qual não temos muitas informações. Ao que tudo indica, ele era de origem nobre, criado em Jerusalém, com formação correspondente à dos mestres de sabedoria, que era a formação dos nobres naquela época, tá? E era como se fosse uma filosofia semita. Então ele era uma pessoa muito culta, separado. O sentido do seu nome é bastante próximo do sentido do nome de Jesus, o Cristo. Isaías significa Javé é a salvação, ou Yeshá Rabou, Yahu.
Meu hebraico não é tão bom assim. Vou tentando. Sua vida familiar e seu ministério como profeta estão intimamente ligados. Ele era casado com uma mulher chamada de profetisa, o que coloca não somente como mulher de um profeta, mas também com a vocação de Deus para este ministério. Esse ponto também é muito interessante. Os seus filhos têm nomes que retratam e personificam a mensagem de Deus para com o povo, a quem Isaías pregava sua mensagem. O primeiro citado é um resto volverá, suar já sup. E o segundo é rápido despojo, presa segura, que é Maré Shalal Shasbar. Shabás. É por aí. Mas o capítulo 6 ele relata um encontro crucial de Isaías com Deus, que dará o tom de sua trajetória ministerial. Quando este encontro acontece, no ano da morte do rei Uzias, embora não haja pesquisas bíblicas de uma datação precisa sobre este ano, podemos datar aproximadamente no ano 745 a 680 a.C. Quem é o rei Uzias? Segundo a Crônicas 26, traz referências a ele. Ao que parece, a maior parte de seu reinado foi fazendo o que era reto perante o Senhor. Entretanto, a soberba tomou-lhe o coração e ele cometeu transgressões contra o Senhor. E ele ficou leproso. E Jotão, seu filho, assumiu o reinado. Depois de um tempo, Uzias morreu. Jotão também fazia o que era reto perante o Senhor, mas o povo continuava na prática do mal. Assim como fizera no reino de seu pai, Uzias, também chamado de Azarias. Isaías era alguém que vivia próximo do palácio. É nessa estrutura que Deus se manifesta de forma espiritual, assentado a um alto e sublime trono. Isaías percebe que Deus permanece no trono, a maior que qualquer rei, e que a sua presença, simbolizada por suas vestes que cobrem o templo, enchem a casa do Senhor. A presença de serafins, figuras angelicais poderosas, a presença flamejante, um misto de brilho e poder purificador próprios do fogo e de seu significado em mensagens bíblicas, a doxologia ou forma litúrgica extraordinária que em seu final declara toda a terra está cheia da sua glória, mostra a grandeza e o poder do Deus imutável e inabalável. Então, ciente de sua realidade e da sua necessidade à sua frente, depois de reconhecer com temor que, assim como seu povo, ele era impuro, vê um dos serafins voando em sua direção com uma brasa tomada do altar, que ao tocar seus lábios lhe purifica. O profeta ouve a voz do Senhor e pergunta crucial: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E em seguida, Isaías se coloca como instrumento no projeto de Deus. O que eu acho lindo, gente, imagine esta visão de um anjo do Senhor pegar uma brasa como a tenaz e ir ao seu encontro para tocar, purificar. Porque assim, é interessante que ele vem com a brasa do altar. Fantástico, fantástico. E assim que eu acho lindo, a santidade de Deus, ela é a essência de seu caráter. E a gente percebe isso em Isaías. A santidade de Deus, ela forma o caráter da pessoa. Então, quando vem e há a purificação de Isaías, é a parte onde Deus também monta ou transmite ali uma confiança primeiramente, mas mais que isso, não somente a confiança, mas também ele tem o desejo ali de perdoar, purificar, converter
e o chamar para a sua missão. Como eu falei lá no começo da lição. Ok? Vamos aí para a palavra que ilumina? Podemos aprender muito sobre a maneira de experimentarmos e expressarmos a nossa fé a partir da experiência do encontro de Isaías com Deus. Primeiramente, Deus é santo. O esplendor da visão inicia celebrando a santidade de Deus. Deus é santo e, com isso, nossa maneira de nos achegarmos a Ele deve ser com respeito e reverência. Muitas vezes banalizamos e relativizamos nossa relação com Deus. Em Jesus Cristo, Deus fez humano, habitou entre nós e conheceu de perto nossas limitações. No entanto, isso não significa que podemos nos aproximar dele sem respeito, reverência, com fórmulas prontas ou modismo. A dimensão da adoração, isso é, o reconhecimento da santidade de Deus, precisa pautar a nossa lógica e a maneira de como enxergamos, respeitamos e nos relacionamos com Deus. Enxergar e reconhecer, a santidade do Senhor se revela em nós por meio das nossas escolhas e atitudes cotidianas de refletir o caráter santo de Deus. Por isso, gente, eu coloco isso. A santidade de Deus é a essência de seu caráter. É a essência do caráter que ali coloca, vamos dizer assim, Isaías. Isso é muito interessante. Vamos continuar. Segundo, Deus perdoa pecados. E no capítulo 1 de Isaías, o profeta condena o culto hipócrita. A maneira como as pessoas se achegavam à adoração e a necessidade do arrependimento e conversão. Diante da santidade de Deus, Isaías reconhece a sua condição de pecador. E essa dimensão precisa estar presente em nosso encontro com Deus. Nós pecamos, todas as pessoas pecaram e carecem da glória de Deus. Confessar a nossa natureza pecaminosa e reconhecer que habitamos em um meio de uma sociedade pecaminosa é a abertura para que Deus comece a operar em nós a nossa transformação. Uma autoanálise sincera nos coloca de frente para nossas limitações, pecados e fragilidades. E reconhecer tal natureza não significa aprisionar o ser humano à culpa, mas sim conectá-lo com a esperança de uma vida perdoada e transformada na presença de Deus. Se deixar tocar por Deus é receber a mensagem maravilhosa que Isaías recebeu: a tua iniquidade foi tirada e perdoado o seu pecado. Que maravilhoso. Último ponto. Deus fala conosco. Terceiro ponto. Um espaço para ouvir a voz de Deus é algo singular, para a intimidade com Deus. Muitas vezes pautamos nossa experiência em oração infindáveis e adoração por meio de músicas longas, danças, etc. Tais expressões são válidas? São, mas não podem nunca substituir ou eliminar o espaço da manifestação de Deus por meio de sua palavra. A busca por ouvir a voz de Deus precisa estar aliada ao exercício de meditação. A interpretação racional é a escuta em oração para ouvir e compreender o que Deus ou o Senhor nos diz. Não podemos sempre terceirizar a nossa experiência, mas, além de ouvir a Deus por meio das suas servas e servos, precisamos, assim como Isaías, ter uma experiência de buscar pessoalmente a Deus. E quarto e último ponto. Do encontro com Deus à disposição para o serviço. O que esperamos de uma vida de intimidade com Deus?
Qual é o fruto do encontro com Deus? Isaías, ao responder ao Senhor, se coloca como instrumento para serviço, constrangido por seu amor e por sua pergunta: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Por meio da experiência de Isaías, percebemos que este se levanta para fazer aquilo que o Senhor determinar. Tal disposição tem origem na experiência do perdão, recebido que o abre para ouvir a voz de Deus e compreender a sua vontade e responder positivamente a ela. E não podemos esperar outra coisa de tais experiências que não seja o entendimento da santidade de Deus, da fragilidade humana e a experiência de sentir seu amor perdoador. E mais que isso, ouvir a sua voz e, sobretudo, de responder o seu chamado. Deus nos encontra e encontramos com Deus, e por sua graça e misericórdia Ele nos propõe a possibilidade de nos reconciliarmos outras pessoas com Ele. É preciso lembrar que no encontro com Deus não há espaço para sucesso gospel, e sim para reconhecimento da santidade de Deus em nós. Não há espaço para autopromoção e vanglória de uma super espiritualidade, um super cristão, mas sim compreensão do chamado, do reconhecimento da finitude e inconstância humana e da obediência irrestrita ao chamado de Deus. Por isso, por tudo isso, podemos e devemos buscar encontrarmos cotidianamente com Deus. Amém. Meus amados, é o seguinte: todo tempo é tempo de buscar a Deus, de encontrarmos com Deus. Eu quero pedir para que você, nesse instante, comece a refletir tudo aquilo que o Senhor muitas vezes tem trabalhado em seu coração. Por que isso? Ela é uma lição que eu acho interessante porque é uma lição de reconciliação. Muitas vezes você está reconciliado com Deus, mas muitas vezes desanimado, iludido ou cansado até. E o que é interessante nessa lição é que ele busca trazer uma reflexão sobre o nosso chamado e principalmente o nosso reencontrar-se sempre com Deus. E eu gostaria que você pensasse nisso. Todo tempo é tempo de busca. Todo tempo é tempo de buscarmos a Deus e encontrar com Deus. Tanto em momentos tristes como alegres, essa deve ser a nossa busca. No entanto, não podemos nos enganar sobre a maneira de nos encontrarmos com Deus. E o que esperamos, o que podemos esperar deste encontro. Ele coloca aqui que a adoração, confissão, perdão dos pecados e a resposta ao chamado do Senhor fizeram parte do encontro de Isaías com Deus. E precisamos fazer parte. E isso também precisa fazer parte das nossas experiências também com Deus. Eu gostaria muito que você fizesse uma ação prática dessa lição. Eu gostaria que você escrevesse a sua conversão ou a sua experiência, a última experiência que você teve com Deus. Mas não somente para você colocar num papel aquela experiência. Não ter um espírito saudosista, mas falar: Senhor, primeiramente, muito obrigado por este encontro. Será que faz tempo que eu tive esse encontro? Preciso novamente da chama.
E isso é o que o Espírito Santo está buscando em nós. Experiências com Ele. Nós precisamos falar com Ele. E principalmente pedir para que Ele nos dê essas experiências com Deus. Bem, gostaria que você refletisse. Como a experiência de Isaías nos ensina sobre viver a fé hoje? Meus amados, quando você vai lendo o livro de Isaías, você vai vendo tantas coisas erradas que aconteciam, e a gente coloca um parâmetro dizendo, poxa, isso não acontece nos dias de hoje? Acontece. Deus, Ele espera de nós que sejamos profetas, profetisas, de levar uma palavra ungida a outras pessoas. E essa experiência de Isaías é isso. Nós temos que buscar primeiramente o perdão de nossos pecados, a conversão da nossa vida, porque Deus está aberto a todo momento para nos usar. Amém? Vamos orar? Eu gostaria que você tivesse um momento com Deus, falando com Ele, aquilo que você precisa que Ele mude em sua vida, que a gente precisa ser liberto, estar aberto para Ele, aberto para o seu Espírito Santo. Ele quer agir e Ele está assim, esperando ao segurar o seu Senhor, eis-me aqui, envia-me. Olha Deus, e logo após estarei orando por nós, depois estaremos encerrando a lição. Paizinho Santo, viemos em Tua presença pedindo, Pai, para que Tu possas perdoar os nossos pecados, purificar a nossa vida de toda iniquidade, principalmente, Pai, que Tu possas, ó Deus, nos moldar conforme o Teu coração, o Teu desejo. Pai, queremos ter o Teu caráter, o caráter de Cristo, e queremos, ó Deus, estar no centro, ó Deus, de Tua vontade. Paizinho, não permita que desviemos, mas, Pai, permita que estejamos em Tua presença cada vez mais fortalecidos pelo Teu Espírito. Paizinho, vá de encontro a cada um dos meus amados irmãos e irmãs que estão ouvindo essa lição, e que Teu Espírito Santo, ó Deus, possa moldá-los conforme o Teu desejo e o Teu querer. Pai, cremos, ó Deus, na ação do Teu Espírito Santo na vida do Teu povo, e sabemos que Tu estás agindo nesse instante, ó Pai, trazendo a conversão aos corações. Pai, nós cremos e aceitamos essa palavra de conversão, e que em nome de Jesus possamos sair deste marasmo, ou até mesmo dessa dificuldade, ó Pai, que se encontramos, ó Deus, que encontramos neste momento, mas que nós cremos que Tu podes, ó Deus, e fará uma mudança, ó Deus. Nós temos a certeza disso. Paizinho, nós chamamos e nós queremos a Tua presença, desejamos, ó Pai, a Tua direção. E Pai, através da Sua palavra, através do Teu chamado, queremos cumprir o ide, ó Deus, da Tua igreja. E que em nome de Jesus Tu possas, ó Deus, trabalhar no coração de cada um do Teu povo, cada um que está assistindo essa lição, no nome santo de Jesus, alcançando não somente eles, mas também a sua parentela. É o que nós cremos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Meus amados, aí está o texto da lição, tá? Que eu gostaria que você refletisse nesses textos e principalmente leia, edifique-se com estas palavras, ok? Vamos lá. Essa é a bibliografia dessa lição. Se você tiver o desejo de se aprofundar, é só dar um pause e buscar essas informações aí da bibliografia. E eu gostaria de convidar você. Nós estamos tendo a Escola Dominical
todos os domingos às 9h30, neste mesmo horário e canal. Nós estamos tendo o culto presencial às 19 horas, sendo transmitido pelo YouTube. E também nós temos a consagração às 9 horas da manhã e às 8 horas o culto de oração. Por enquanto nós não estamos conseguindo transmitir, mas está disponível a sua presença ali na igreja, com o espaçamento sendo realizado, com a parte da higienização sendo feita, tomando todas as precauções para que não haja nenhum problema, ok? Meus amados, plante uma semente, oferte, dizime, principalmente faça aquilo que Deus tem colocado em seu coração, ok? Aí estão os dados bancários para que você possa utilizá-los. Inscreva-se no nosso canal para você não perder nenhuma live, nenhum vídeo. Inscreva-se aí no botãozinho vermelho e ative as notificações aí nos sininhos, ok? Meus amados, eu quero agradecer a sua presença e quero pedir para que você vá até o final. Compartilhe essa lição, tem um botãozinho aí no seu celular, compartilhe, divulgue, principalmente que isso também pode ser uma maneira das pessoas ouvirem a palavra do Senhor. Então, evangelize, fale de Deus a tempo e fora de tempo, ok? Meus amados, fiquem com Deus, uma boa noite e que o Espírito Santo possa nos dar uma semana abençoada. Fiquem com Deus, até domingo que vem, ok? Até! Tchau, tchau! Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, as chamas vão me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia, e eu fui escolhido. No ventre da minha mãe eu sei que Deus